Boa noite, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou pedir a vocês que vocês fiquem em pé juntamente comigo nesse momento. Peguem as suas Bíblias e vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo de número 5. Vamos ler apenas 3 versículos. Mateus, capítulo de número 5, vamos ler versículo 3, versículo 4 e versículo de número 5. Esta é a passagem em que Jesus ele fala no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. E Jesus ele fala dessa maneira, assim que ele iniciou a sua mensagem. Versículo de número 3 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Desses 3 versículos, podemos ver que Jesus ele exalta uma qualidade muito importante que nos dias de hoje está sumindo: a qualidade da humildade e da singeleza de coração. Jesus ele fala, em algumas versões da Bíblia, ele fala que nesse versículo de número 13, onde diz humildes na minha Bíblia, em outras ele vai dizer que daqueles que são pobres de espírito. Humildade, mansidão, todas essas qualidades nos nossos dias elas estão sumindo. E uma das qualidades que nós como crentes temos que ter é a humildade e a simplicidade que o nosso Senhor ele teve. Porque dessa maneira é que nós vamos conseguir alcançar o coração de Deus. Uma das coisas que nós temos que ter dentro do nosso coração quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente vem cultuar, quando a gente vem, oferecer nosso sacrifício de louvor, é buscar dentro da presença de Deus nós sermos esse tipo de pessoa: humildade, mansidão, simplicidade, porque é dessa maneira que nós vamos conseguir alcançar o coração de Deus. Mas não pode ser somente de aparência, não pode ser somente quando a gente chega e aparece na igreja, porque quando a gente vem para a casa de Deus, irmãos, olhando na face de todo mundo tem estampado a humildade. A nossa humildade, a nossa mansidão, ela tem que ser exercida lá fora. Vivemos um tempo de intolerância, vivemos num tempo em que as pessoas elas não têm mais paciência, mas nós como servos de Deus, nós temos que viver isso, não somente mostrar para as pessoas, mas nós temos que viver, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso tratar com outras pessoas, nós temos que ser assim, porque essa é uma das qualidades que Cristo ele nos ensinou, para que a gente possa seguir em frente, olhar para o alto e alcançar a face do nosso Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos agora entrar na presença do Senhor com oração. Vou pedir a você também que você faça a sua oração, mesmo que silenciosa nesse momento. Apresente a tua vida para que Deus ele venha te abençoar grandemente esta noite e falar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia, pelo momento em que o Teu Santo Espírito nos trouxe aqui à Tua casa esta noite, ó Pai, e nós comparecemos aqui, ó Pai, para Te adorar, para em comunhão com nossos irmãos, com a Tua igreja, ó Pai, nós entregarmos os nossos sacrifícios de louvor diante da Tua presença, ó Pai. Nós podemos estar orando, Senhor, ó Deus, clamando a Ti, ó Pai, pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Pai, sabemos, ó Pai, que nós temos muitas falhas, muitos pecados, ó Pai, mas graças ao nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, ó Pai, que estamos aqui na Tua presença, Senhor, para, ó Pai, Te pedir que o Senhor venha fazer uma transformação total na vida de cada um de nós, para que venhamos a ter a face de Cristo estampada nas nossas vidas, ó Pai, e que o mundo lá fora possa nos conhecer
pela glória de Jesus sobre nossas vidas. Nós apresentamos esta reunião, esse culto de louvor e adoração ao Teu nome, ó Pai, para que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um de nós, para que o Senhor venha estar operando um milagre na vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, e que tudo aquilo que acontecer seja para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. É assim que nós te pedimos e agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, irmãos. Exaltado, seu nome.
glória.
através desse hino, os irmãos que vieram preparados com os dízimos, com as ofertas, e as ofertas, todos que entrarem hoje, é para as missões estaduais, nacionais. Então, todas as ofertas que entrarem hoje é para as missões. Obrigada por nós estarmos aqui esta noite, Senhor. Ó Deus, nos abençoa de uma certa forma que só o Senhor pode, Pai. Agora, de uma maneira especial, quero agradecer pelos dízimos, pelas ofertas de missões, que nós possamos cada vez mais contribuir com as missões, porque nós temos que ajudar aquelas pessoas, aqueles irmãos que vão tão longe pregar a Tua palavra. Nós não podemos ir, mas nós podemos contribuir e também podemos orar, com nossas orações, orar pela proteção daqueles irmãos, Pai. Obrigada, Senhor, de todo o nosso coração, que nós possamos sempre estar ofertando, Senhor, na Tua casa. É em nome de Jesus que agradeço por tudo, Pai. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. O versículo-chave da campanha de missões dessa temporada, que se começa agora em agosto e vai até o final do ano, lá para meados de novembro, está lá registrado na segunda carta de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, que aliás ele faz parte do texto da nossa mensagem de hoje.
só para que a gente não se esqueça, toda vez que tem campanha de missões pelas juntas de missões, sejam elas nacionais, estaduais ou mundiais, sempre existe um versículo-chave, né, onde as juntas elas se baseiam para chegar e deixar bem registrado nas nossas vidas quando nós fazemos a oferta de campanha. E nesse ano, a Junta de Missões Nacionais ela escolheu o versículo de número 17 de 2 Coríntios capítulo 5, que diz assim: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todos nós que já somos convertidos e aceitamos Cristo Jesus nas nossas vidas, nós conhecemos bem esse versículo, porque é um versículo que ele é muito falado, ele é muito registrado, e nós, quando nós nos convertemos, nós guardamos bem esse versículo, né? Porque as coisas velhas passaram. Quando nós nos convertemos, todo o nosso passado, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, eles ficam para trás, e diante da presença de Jesus, nós passamos a ser uma nova criatura. E também, já entrando dentro do assunto da mensagem de hoje, é nesse capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11, que nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a mensagem de hoje. Hoje é um chamado culto missionário, ele não tem diferença nenhuma de outro culto. A única coisa é que nós damos um pouquinho de ênfase acerca da obra missionária. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o maior de todos os missionários, sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor, que ele veio para fazer uma obra de transformação. Jesus ele veio para transformar e mudar qualquer coisa que pudesse existir. Ou seja, Jesus ele veio para trazer a solução de qualquer tipo de problema que nós temos ou nós possamos ter nas nossas vidas. Abram comigo lá, vamos todos ler, né? Vocês já devem estar com a sua Bíblia aberta no capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Diz assim o texto da palavra de Deus, 2 Coríntios 5, versículo 11, nós vamos ler até o final e entrar no capítulo de número 6, no comecinho. A palavra de Deus ela diz assim: e assim, Paulo falando, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Cabalmente, o significado dessa palavra é: somos perfeitamente, completamente, exatamente conhecidos por Deus. Paulo ele está falando dessa maneira para a igreja de Corinto, tá? E espero que também a vossa consciência me reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo, damos oportunidade de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não
responsabilizando, não atribuindo aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Irmãos, o apóstolo Paulo, como introdução ao texto que nós vamos falar e conversar um pouquinho essa noite, no capítulo anterior, no capítulo de número 4, ele vem apresentando as suas credenciais de apóstolo e missionário para a igreja de Corinto. Uma igreja que ele conhecia muito bem, uma igreja em que ele escreveu, pelo menos para nós, registradas 2 epístolas, 2 cartas, 1 e 2 Coríntios. Existiram outras mais, mas que se perderam no tempo, e que estas duas, elas estão aqui relacionadas à palavra de Deus para edificação, conhecimento e crescimento para nós. E uma coisa que Deus ele nunca esconde. O apóstolo Paulo também, quando ele escreve algumas epístolas também aqui para a igreja de Corinto, uma coisa que Deus ele nunca esconde das coisas erradas que ele trata e ele fala através das pessoas que são escolhidas por ele. E Paulo também, quando nós lemos esse texto, existem alguns versículos que, se nós tiramos o contexto, ele tem um outro sentido, como por exemplo esse que nós lemos, do versículo de número 17, por exemplo: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando nós lemos somente esse versículo, nós pensamos que Deus, que Jesus, ele chegou e todo o nosso passado podemos jogar no lixo. A partir de agora nós somos nova criatura diante de Deus. Seremos nova criatura diante de Deus se nós não cometermos mais as mesmas falhas que nós cometíamos antes. Por exemplo, o versículo famoso de Filipenses que nós temos: tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós lemos esse versículo, normalmente tirando de contexto, o que nós fazemos? No momento de aflição, no momento de terrorismo, no momento de desafios, nós chegamos e invocamos esse versículo. Não que nós não tenhamos que fazer, mas quando nós vamos estudar a palavra de Deus, quando nós vamos ver aquilo que Deus ele quer tratar dentro de um texto, falando com determinadas pessoas, aqui no caso, Deus ele não está falando para pessoas incrédulas. Deus, nesse capítulo que nós lemos aqui, no capítulo de número 5, Deus ele não está falando para as pessoas lá fora do mundo, para aqueles que não são crentes. Ele está falando para quem? Para mim e para você, que fazemos parte da igreja de Cristo. Então, por exemplo, quando a gente leu, se você prestou atenção, ou se você acompanhou comigo, quando a gente entrou no capítulo de número 6, ele vai chegar e vai falar assim: eis agora o dia da salvação. Mas nós já não somos salvos? Somos salvos pela graça de Deus que nos entregou a salvação em Cristo Jesus, quando nós o aceitamos na nossa vida. Só que, por mais que muitas pessoas elas venham dizer ao contrário, a salvação ela é um processo. Nós declaramos aquilo que está em Romanos 10 com a nossa boca e com o nosso coração, mas a própria palavra de Deus ela diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá?
Você sabe que muitas vezes, você e eu, quando nós falamos, ou nós sentimos, ou quando nós pensamos determinadas coisas, daqui a pouquinho, depois de um tempo, ou passado uma situação, nós mudamos nossos conceitos. E muitas vezes nós não entendemos porque nós mudamos. Olha só que interessante. Então, quando nós falamos salvação, se você entender e acreditar e souber o significado verdadeiro da salvação, abrace, agarre isso, porque isso foi um dom que Deus deu através de Jesus para as nossas vidas, que era para a gente chegar e tratar como se fosse a pedra mais preciosa, a coisa, o objeto, uma pessoa mais importante da sua vida que você considere. A salvação é mais importante ainda do que qualquer joia. A salvação é mais importante do que qualquer pessoa que você preza na sua vida. Pais, mães, as pessoas que elas mais prezam na vida são os filhos. Marido, cônjuge, né? Marido e mulher, se não tem filhos, as pessoas que eles mais prezam na vida são seus cônjuges. Aqueles que não são casados, por exemplo, as pessoas que eles mais prezam na sua vida são seus pais. Então nós prezamos muitas pessoas na vida da gente, só que tira do contexto essas pessoas. Imagine que passou um tempo, essas pessoas elas saíram da sua vida. Quando sai da vida, normalmente a gente fala assim, a pessoa faleceu e partiu para a glória, para aqueles que são crentes. Você já reparou que essas pessoas, quando elas deixam de fazer parte da sua vida, elas já não têm mais importância como elas tinham quando elas estavam vivas? Olha só que interessante, por isso que eu falo, a palavra de Deus ela diz, enganoso é o coração do homem, enganoso é o nosso coração, quem o conhecerá? Só Deus ele sabe como funciona o nosso coração e a nossa vida, nem nós sabemos. Por isso é que nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos aproximar de Deus. E quando, voltando ao assunto do nosso texto, Paulo ele está falando para crentes, ele não está falando com as pessoas de fora do mundo, ele está falando para uma igreja que aparentemente era uma igreja fervorosa, uma igreja de fé, de dons, mas que tinham problemas e situações. Quando existem pessoas dentro de um lugar, daí tem problema. Ou seja, nós todos reunidos dentro de uma igreja, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós pode dizer assim, eu não tenho problema nenhum. Se alguém chega e fala que não tem problema nenhum, essa daí é que mais tem problema. Não existe isso. A pessoa que ela fala que não tem problema nenhum, ela não quer enxergar. Ela não quer enxergar, mas ela precisa conseguir enxergar Deus querendo trabalhar na vida dela. E Paulo ele fala exatamente isso, quando ele vai exortar a igreja. Então ele vai trazer todas as suas credenciais do capítulo anterior, ele vai falar do seu ministério, do seu apostolado, da sua missão. E ele começa, quando nós chegamos e lemos aqui no capítulo, no versículo de número 11, Paulo ele está se apresentando para a igreja, falando daquilo que ele é e daquilo que ele é confirmado por Deus. Quando ele fala da palavra cabal, ele está chegando e falando para a igreja que a credencial dele não é aqueles que se dizem, aqueles que se mostram, aqueles que falam, aqueles que operam. Porque tem muita gente que usa dom a seu próprio favor. Tem muita gente que tem dom de cura. Tem muita gente que chega e ora. As pessoas elas são curadas, as pessoas elas são transformadas, mas muitas vezes a pessoa ela faz isso em benefício dela própria. Paulo ele não precisa de nada disso. Paulo ele chega e ele vai com a palavra que Cristo colocou no coração dele para chegar e falar com o povo. Pessoa queira ou não queira,
ela chega e ela não tem o que refutar daquilo que ele fala. E ainda por cima, irmãos, não significa a pessoa chegar e conhecer a palavra e falar ela esplendidamente, aonde ninguém vai ter margem de dúvida, mas nós temos que viver essa palavra. Se nós não vivermos a palavra que nós pregamos, as pessoas lá fora no mundo, elas não vão chegar e acreditar naquilo que nós falamos. E é esse o grande diferencial de Cristo Jesus, que nós vamos falar um pouco mais a seguir. Mas, um outro versículo, quando a gente chega e vai tirar um pouquinho de contexto, que é justamente o versículo de número 14, o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando uma coisa: um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo, quando ele chega e vai falar sobre esse amor que constrange, é o amor que Cristo chegou e derramou a sua vida lá naquela cruz. Quando ele fala que ele constrange, não significa que ele não acreditava, não significa que ele chegava e ele não poderia entender. Mas imagina o seguinte: se alguém chegasse e falasse para você: eu vou morrer por você. Exatamente isso que Cristo fez. Só que imagina o seguinte: Cristo morreu antes de Paulo se converter. Quando Paulo se converteu, Cristo já estava na glória, e ele desceu da glória para se apresentar para Paulo. E Paulo, quando ele chegou e viu a Jesus, e Jesus dizendo para ele que ia separar ele para uma obra, ao qual ele ia chegar e alcançar todo aquele povo que estava esquecido e perdido no mundo. Quem era o povo que estava esquecido e perdido no mundo? Era o povo que não era judeu. Era a gente. Se não fosse por Paulo, a gente talvez nunca fosse conhecer o Evangelho, só iria ficar como judeu. Então olha a importância que Cristo ele chegou e depositou em cima da vida de Paulo. Só que quando Cristo chamou Paulo, e Paulo ele começou a entender o significado da morte de Jesus naquela cruz, quando ele chegou e falou que alguém que não merecia morrer, quando Paulo ele chegou e olhou para alguém que chegou e morreu por causa de quem? De mim e de você. Irmãos, quando a gente começa a olhar para a vida da gente, olha para a sua vida, não digo nem hoje somos todos crentes, olha para a sua vida no passado, olha para a sua vida antes de conhecer Jesus, olha para a sua vida depois que você conheceu Jesus e nas coisas que você e eu pecamos diante da presença de Deus e a gente não consegue largar esse pecado. E aí a gente chega e vê esse Paulo, quando fala isso daí, ele chega e fala: alguém que morreu por uma outra vida, que não merecia, que recebeu a salvação, porque esse homem que morreu ressuscitou, e aquele que aceitou esse homem, conforme Cristo diz, ressuscitou para que nós fôssemos vivos. Cristo que foi para o céu para mostrar para nós que um dia Ele volta para nos buscar, para levar para esse céu, e a gente não dá valor à eternidade que foi colocada nas nossas mãos. Por que não? Porque se nós dessemos valor a essa eternidade, irmãos, um monte de pecado que a gente comete, a gente não faria. Por isso que Paulo ele chega e fala que esse amor de Cristo constrange. Quando ele fala que o amor de Cristo nos constrange, ele está falando dele, da pessoa dele, que está querendo ensinar para a igreja dele, daqueles homens que ele chegou e pregou o Evangelho, daquela igreja que ele fica ensinando por muito tempo acerca da palavra de Deus. E quando ele fala que o amor de Jesus o constrangeu, ele está querendo dizer o seguinte: Jesus não pensou duas vezes para morrer pela vida de Paulo e pela nossa vida. Olha só que interessante. E que quando Paulo ele entendeu isso, ele chegou e falou: não é possível. Alguém que morreu por minha causa, veio dar glória, porque Jesus estava no céu já, veio dar glória para chamar Paulo,
para separar ele para uma obra. Paulo, quando ele entendeu o significado daquela morte, ele parou de pecar. Como que a gente sabe isso? Numa das epístolas, Paulo ele chega e fala assim: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Alguém para falar isso, irmãos, não tem que ter só autoridade, tem que ter testemunho. Eu duvido que você e eu possamos falar isso para qualquer pessoa aí fora. Eu não posso, porque eu tenho um monte de pecado. Acredito que você também seja que nem eu, um monte de pecado. Paulo ele fala e deixou registrado na Bíblia, na epístola, para que essas pessoas fossem imitadores dele, porque ele era imitador de Jesus. Então, quando ele fala que ele se sentiu constrangido, ou seja, ele se sentiu compungido, ele se sentiu compelido, ele se sentiu não obrigado. Obrigado é uma palavra muito forte, mas ele foi, pelo amor de Jesus naquela cruz, ele falou: não tenho saída, eu tenho que chegar e falar desse amor para as outras pessoas e também de viver esse amor. Por isso que ele fala isso. Por isso que ele chega e fala: se Cristo morreu por todos aqueles que creem, por todos aqueles que querem ter Ele na sua vida, todos nós, eu e você, nós morremos. Morremos para o quê, irmãos? Para o pecado. É isso que Paulo está querendo dizer. Morremos para o pecado. Ainda que o pecado nos domine, nós morremos para esse pecado. Aí Paulo ele vai continuar. E aí ele vai falar sobre a questão de ser missionário. Ele vai chegar e ele vai entrar naquele versículo de número 18. No título da minha Bíblia, ele tem um subtítulo dizendo: do ministério da reconciliação. E aí eu falo para vocês que Jesus ele é o maior dos missionários. O que é ser missionário? O que é você fazer missões? A gente já está cansado de ouvir essas coisas, mas sempre é bom a gente chegar e retomar. Ser missionário, ou fazer missões, é a gente fazer um serviço, fazer um trabalho, uma obra que não é nossa, mas nós anunciarmos, no caso aqui, as maravilhas e as boas novas de Jesus. Ou seja, a gente nunca vai ser missionário da gente mesmo. Você nunca vai ser missionário de você mesmo. Você não tem como fazer, mesmo que você tenha ouvido certa vez Jesus ele chegar e falar: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem, não está dizendo vai, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós pensamos que Jesus ele estava falando dele próprio. Muita gente às vezes até erra por ingenuidade, por ignorância, por falta de conhecimento, mas Jesus ele não veio pregar a palavra dele, ele veio fazer uma missão de Deus. Olha só o que diz aqui, que Paulo ele deixa muito bem claro para nós, versículo 18: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não colocando, não imputando, não responsabilizando, não atribuindo a gente as nossas transgressões. No chamado de Jesus para as nossas vidas, Jesus não estava falando, através de Deus, que os nossos pecados eles iriam chegar e trazer condenação para a vida da gente. Por quê? Porque Deus, em Jesus, Ele estava querendo fazer com que nós voltássemos a nos aproximar dEle. Por isso que Deus, Ele confiou ao Seu Filho o ministério da reconciliação. Isso é uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós como crentes, nós como missionários. Por que nós como missionários? Irmãos,
quer você queira ou quer você não queira, você é missionário. Você querendo ou não querendo, você mesmo falando para você, não, eu não tenho esse dom. Nós temos esse dom, porque Jesus colocou dentro da gente. A gente pode não ser um missionário como esses que nós chegamos e fazemos as campanhas, que vão para o outro lado do mundo, que vão pelos lugares mais longínquos aqui do nosso país, que vão até mesmo no nosso estado, em lugares que muita gente não vai querer ir, dentro das nossas cidades. Quem é que muitas vezes quer chegar e entrar no meio de uma favela? Quase ninguém. Por quê? Porque o medo nos assombra. E aí a gente vem com aquele negócio, a gente fala assim, não, eu não tenho esse dom. Temos. Quando você pede para Deus, quando você chega e pede para o Espírito de Deus, chegar e me comissiona, Senhor. Eu tenho medo, eu tenho pavor, não sou corajoso, não sou corajosa, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me usar. Funciona dessa maneira, ou seja, você queira ou não, você é missionário. Por quê? Porque a palavra de Jesus entrou no seu coração, e você sente, você tem a necessidade de chegar e te contar o seu testemunho, no mínimo. Você tem vontade de falar da tua transformação para alguém que não te conhece. Para quem já te conhece, não vai contar. Mas para quem não te conhece, passando o problema que você já passou no passado, dá vontade de você chegar e você falar do seu testemunho. Ou seja, quando diz aqui, Deus ele chegou, ele se preocupou tanto comigo e com você, que ele confiou ao seu único filho esse ministério de chegar e enviar uma palavra para os nossos corações, para que a gente pudesse retornar a Deus. Por isso que aí, quando a gente vai chegar e vai ler, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, tem erro de gramática, quando Jesus ele fala isso, não tem erro nenhum, porque em João mesmo, Jesus ele chega e fala, eu e o Pai somos um. Então quando Jesus ele chega e fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um, se não for por Ele, se não for por Cristo. Por quê? Porque Deus, o Pai, colocou nas mãos do Filho esse encargo, esta responsabilidade de fazer com que, pela palavra, pela obra missionária de Cristo Jesus, nós pudéssemos ser restaurados a nossa comunhão com Deus. Mas Jesus é o meu Senhor. Glória a Deus, Ele é o nosso Senhor mesmo, e através dele ser o nosso Senhor, Ele nos restaura a condição de quê? De filhos de Deus. Nós fomos restaurados à condição de filhos de Deus. Nunca esqueça, antes de nós nos convertermos, nós éramos criaturas. Nós éramos qualquer coisa, menos filhos de Deus. Passamos e voltamos a ser filhos através de Cristo Jesus. E quando esse ministério da reconciliação foi colocado nas mãos de Jesus, Jesus ele fez o quê? Ele deu nas nossas mãos. E aí, aonde diz isso? Versículo seguinte, olha só o que Paulo ele chega e fala, que aí esse é um versículo fora de contexto, que muitas vezes quando nós falamos só desse versículo, nós pensamos o seguinte, eu e você somos embaixadores de Cristo. Somos sim, pela fé. Agora, por encargo, temos algumas coisas contra nós. Olha só, versículo 19 nós vemos, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não responsabilizando os homens das suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra que Paulo prega, e que ele chega e coloca para nós, para a gente sair entregando também. Aí no versículo 20 diz assim, de sorte que, Paulo dizendo, ele falando dele e daqueles que fazem a pregação que ele faz também, e que serve e testemunha da mesma maneira que ele, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Irmãos, esse verso, esta frase que Paulo ele chega e fala, eu volto a falar, ele estava falando para crente. Mas eu já sou salvo. Só que nós esquecemos do detalhe do significado de embaixador. Quando Paulo ele chega e fala que foi confiado a ele o ministério da reconciliação e que também é confiado a gente esse ministério da reconciliação, Paulo ele chega e ele fala que ele é um dos embaixadores em nome de Cristo Jesus. Sabe o que significa ser embaixador? Embaixador, ele é um representante oficial de um país, é o representante oficial de um reino, é o representante oficial de um rei, é o representante oficial de um presidente. Quando se fala de embaixador, é como se o próprio presidente ou o próprio rei ele estivesse presente naquela situação. E Paulo, quando ele fala que ele é embaixador em quê? Em nome de Cristo Jesus. Irmãos, você imagina o seguinte: imagine que um rei, Jesus, o nosso rei, ele é o quê? Totalmente perfeito, totalmente santo, totalmente justo, totalmente Deus. Agora imagina quando nós chegamos e nos apresentamos para outros irmãos ou para outras pessoas, dizendo assim: eu e você somos embaixadores de Jesus. Aí olha o seguinte: para alguém que é totalmente Deus, totalmente santo, totalmente perfeito, e a gente chegar e falar assim: eu sou como se fosse Jesus, soa muito esquisito, irmãos. Soa muito esquisito. Por quê? Porque quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem para cima da nossa cabeça, trazendo peso em nós, são os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros e a nossa falta de comprometimento com as coisas de Deus. Então, quando Paulo ele vai chegar e vai falar isso, Paulo ele está querendo dizer o seguinte para a vida da gente. Ele não está falando que a gente não vai ser nunca, mas ele está falando que para a gente ser esse embaixador, nós precisamos rever nossos conceitos, nós precisamos rever as nossas vidas, nós precisamos rever os nossos valores. Pensa o seguinte: vai um pouquinho para frente, eu estou atropelando para depois voltar. Mas vai um pouquinho para frente, olha o que Paulo ele vai dizer no capítulo 6, do primeiro ao terceiro versículo. Ele continua falando de ser embaixador, ele está falando dele e daqueles que fazem o mesmo serviço que ele. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, com Jesus, também vos exortamos, vocês igreja, ou seja, nós, Paulo olhando para nós, aqui, não recebais em vão a graça de Deus. O que significa isso? É a gente chegar e não fazer pouco caso da salvação que Ele colocou nas nossas mãos, que Jesus colocou na nossa mão. Aí Paulo ele vai citar um versículo de um texto que está lá em Isaías 48, se eu não me engano, se não me falha a memória, aqui na minha Bíblia, deixa eu ver, Isaías 49, versículo 8, diz assim, Paulo dizendo, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, Deus falando, e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E Paulo continua, usando esse versículo, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério ele não venha a ser censurado. Eu e você temos, todos nós, um ministério. O primeiro ministério é da reconciliação. A reconciliação de que, quando recebemos essa palavra, Deus, Jesus, Ele chegou, e que quando
o recebêssemos das nossas vidas, o Senhor e Salvador, nós fomos reconciliados e levados para a presença de Deus, jogando tudo fora, jogando todo o nosso passado de pecado, para que nós viéssemos a ser novas criaturas. Com isso, passamos a ter esse ministério, de nós chegarmos a anunciar essa palavra da salvação para as outras pessoas. Mas temos que tomar cuidado quando nós fazemos de qualquer jeito. Por quê? As pessoas para quem nós pregamos, para quem nós falamos, essas pessoas elas vão nos medir. Elas vão aceitar a Jesus porque a palavra de Deus ela tem poder. Elas vão aceitar Jesus porque o Espírito Santo de Deus ele vai usar essa palavra para chegar e trabalhar no coração daquelas pessoas. E elas vão se entregar a Cristo. Só que quando Paulo ele fala essas palavras, os 3 primeiros versículos do capítulo 6, ele está querendo dizer o seguinte: essas mesmas pessoas que elas vão aceitar Jesus, elas vão olhar para a vida da gente. Ah, mas aquele irmão, aquela irmã me pegou uma palavra tão bonita, mas por que será que ela faz determinadas coisas que entristece o coração de Deus? Para não falar outras coisas. Por que elas fazem determinadas coisas que a palavra de Deus ela chega e não está de acordo? E aí, irmãos, quando Paulo ele fala do ministério ser censurado, infelizmente, algumas pessoas elas olham para as coisas erradas que a gente faz e elas se desanimam de seguir o caminho de Deus, o caminho de Cristo. Isso é muito perigoso, porque essas pessoas, no começo, elas são fracas na fé. E Paulo ele vai falar na primeira carta de Coríntios, numa determinada situação, que nós temos que chegar e tomar cuidado com aqueles que são fracos na fé, para que a gente não venha a fazer com que estas pessoas elas se desviem desse caminho. Primeira coisa. A segunda coisa é que quando Paulo ele chega e fala da gente chegar ali, como ele bem disse aqui, a gente não ser motivo de escândalo em nenhuma coisa, para que o ministério ele não venha a ser censurado, é também para a nossa própria vida. Temos que nos esforçar. Temos que nos esforçar para a gente chegar e se libertar ou se apartar de coisas que não agradam a Deus. Algumas coisas são difíceis, eu sei. Mas mesmo sendo difíceis, Deus ele está de olho com aquilo que está em nosso coração. Sabe o enganoso que é o coração do homem, que só Deus conhece? Deus ele também enxerga quando você se esforça, quando eu me esforço. Agora, quando a gente se esforça sem querer se esforçar, Deus ele sabe muito bem. Porque o único que conhece o nosso coração mais do que nós mesmos é o nosso Deus. Às vezes nós falamos assim: mas eu estou me esforçando. Mas não está sendo aquele esforço que a pessoa ela chega e fala assim: não, eu quero me libertar disso. E aí Paulo ele chega e fala isso aí. Agora, por causa disso, eu e você não vamos pregar, não vamos evangelizar? Não é isso. A gente não pode chegar e falar: mas eu não tenho forças para isso. Irmãos, temos o Espírito de Deus dentro do nosso coração. Se você for sincero, como foi lido no começo, nos 3 versículos da bem-aventurança, se a gente for sincero, humilde, manso, se a gente tiver um coração, voltado, dobrável para essas coisas, do trabalhar e do agir de Deus, eu digo para vocês, irmãos, Deus ele transforma a vida de qualquer um.
nós que somos crentes, nós somos escolhidos por Deus para seguir o caminho de bênção sobre essa terra e de glória nos céus, na eternidade com o nosso Deus. Agora, falando um pouquinho, voltando ao assunto do maior missionário de todos os tempos, repara uma coisa, pensa um pouquinho, como é que Jesus ele conseguia atrair para si a atenção de todo mundo? Como é que Jesus ele conseguia chegar e cativar as pessoas? Primeira pergunta que você vai fazer, a primeira resposta que você vai dar no seu coração: Jesus fazia muito milagre. A maioria das pessoas, elas corriam atrás do milagre de Jesus. Mas eu não posso, nem você pode chegar e olhar para a maioria. A gente tem que olhar para a minoria e perguntar. Não tem como a gente perguntar para essas pessoas no passado, mas nós temos que perguntar para nós mesmos por que essa minoria corria atrás de Jesus. Quem era essa minoria que não corria atrás de Jesus por causa dos milagres? Primeira evidência: crianças. Nos evangelhos existem algumas situações em que Jesus ele chega e tinham crianças ao redor dele, crianças que queriam ir atrás dele, e os discípulos ele chegavam e arrancavam. Irmãos, todos nós conhecemos criança. Todos nós sabemos como a gente chegar e ganhar e conquistar uma criança. Você quer conquistar a criança? Você cata ela e começa a brincar com ela. Começa a jogar para o alto, começa a rodar com ela, começa a girar e fazer doideira com uma criança, você conquistou o coração dessa criança. Você quer conquistar uma criança? Chega com um monte de guloseima para essa criança, para você ver se ela não vai chegar e não vai vir, não vai vir diante de você. Você quer conquistar a criança? Dá um monte de brinquedo. Você vai ver que ela vai correr igual um gatinho, um cachorrinho para cima de você. Jesus não fez nada disso. Nem nos evangelhos diz que Jesus fez alguma coisa, mas essas crianças elas iam atrás de Jesus. Sabe uma coisa que criança chega e muitas vezes ela vai atrás de alguém e você nem sabe por quê? Sem saber, a criança sente a bondade da pessoa. Sem saber, porque a criança não tem capacidade mental e psicológica para chegar a entender essas coisas. A criança, por que será que as crianças gostam dos vozinhos e das vozinhas? Porque eles dão tudo. O primeiro amor dos avós, eles nunca chegam e dão nada porque a criança não entende nada. Como é que uma criança gosta de velho? Por que eu falo que uma criança gosta de velho? Adolescente não gosta de velho, jovem não gosta de velho, adulto não gosta de velho. Não gosta, o que eu digo tratam com descaso. Você não vê criança ter restrição com vozinho e com vozinha. Criança não tem vergonha, para ela ruga não quer dizer nada. Cabelo branco para ela é como se fosse um cabelo colorido. Criança, por isso que as crianças elas corriam atrás de Jesus, porque sem saber elas enxergavam a humildade de Jesus. Pode ser que elas enxergassem a glória de Deus espiritual em Cristo Jesus, mas falando do Jesus homem, humano, a criança estava lá atrás de Jesus muito por causa do milagre, irmão, porque Jesus não tinha o que oferecer de milagre para uma criança, porque Jesus fala: deixar vir a mim todos esses pequeninos que não tem mal nenhum. Você não vai conseguir entrar no céu se você não for igual a um desses pequeninos. Então o que Jesus podia operar para essas crianças? Que não sejam essas coisas que eu falei da gente chegar e comprar e conquistar o carinho de uma criança. Jesus, ele chegava e as crianças elas corriam atrás dele em alguns episódios, e ele não impedia e não proibia dessas crianças estarem com ele.
Então aí eu chego e falo para você, uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos, a gente ter um coração bondoso. Não basta eu e você chegar e fazer algo de bondade, nós temos que ter um coração bondoso. Quando a gente tiver um coração bondoso, você vai ver essas crianças chegar junto de você, sem você nem fazer absolutamente nada. Ela vai olhar para você e vai começar a te dar uma risadinha. Começa assim. Existem outras situações, por exemplo, como que Jesus, ele chega e ele mostra, sabe, o seu poder cativante de fazer uma missão. Como eu falei, Jesus ele era simples, humilde e singelo, mas ele tinha uma autoridade quando ele falava. Nós podemos ser dessa maneira, e muitas vezes nós podemos ter autoridade de conhecimento. A autoridade de Jesus não era somente pelo conhecimento. A autoridade de Jesus fazia com que as pessoas temessem a mão de Deus através de Jesus. Quando a gente chega e a gente vai falar alguma coisa com a autoridade de Deus, as pessoas não estão nem aí com a maioria de nós. Então a gente vai ver que essa autoridade de Deus que Jesus ele tinha era por causa do quê? Coração. Coração. Não basta eu e você termos somente conhecimento, se nós não tivermos um coração voltado para a presença de Deus. A gente pode fazer qualquer coisa, irmãos. Imagina uma profissão qualquer, que você vai, chega e aprende, e você fala assim, eu quero exercer essa profissão, e você passa a ser o melhor profissional desse mundo. Isso não significa que você tem amor por aquela coisa. Simplesmente porque pode significar que você queira chegar e viver às custas e viver bem por causa dessa ou daquela profissão. Então, Jesus ele tinha o quê? Amor. E esse amor é um amor que muitas vezes falta no coração do crente. É um amor que nós precisamos ter. Outra coisa, que Jesus ele chega e ele faz algumas coisas, que é o seguinte. Vocês se lembram do milagre de Lázaro ele chegar e ele ser ressuscitado? Vocês se lembram do milagre daquele paralítico do tanque de Betesda? Quando Jesus ele chega do lado do paralítico e fala, queres ser curado? Foi Jesus que se ofereceu, não foi o paralítico que chegou e pediu para Jesus. Lázaro não pediu para ser ressuscitado, porque ele já estava morto. Jesus se importa até com quem não se importa com ele. Lázaro não tinha mais com que se importar com Jesus, porque ele já tinha morrido. E a palavra de Deus ela é bem clara. Quando se morre, se corta uma ligação aqui nessa terra com a presença de Deus vivo. E Jesus ele se importou com Lázaro sem Lázaro se importar, porque Lázaro já estava morto, ele não tinha mais consciência. Jesus se importou com o paralítico do tanque de Betesda sem ele se importar com Jesus. Porque quando ele olhou para Jesus, ele chegou e falou, e Jesus ele faz a pergunta para ele, quer ser curado? E o paralítico ele chega e fala o seguinte, com relação à cura, ele chegou e falou para Jesus, eu não tenho ninguém que me jogue no balançar dessas águas para que venha o anjo dos céus para me curar. Ele não estava olhando para Jesus, mas Jesus se importou. Muitas vezes está faltando isso na vida da gente. A gente olhar com desinteresse para as pessoas e ajudá-las sem esperar nada em troca. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? A gente pensa assim, esse merece, aquele não merece, esse não sei, esse daí ele precisa se consertar alguma coisa para merecer uma ajudinha de Deus. Não somos nós que temos que fazer. Não é da nossa vontade. Quem nós temos que deixar fazer? É que o Espírito de Deus ele fale no nosso coração e a gente faça. Não vamos sair daí desenfreadamente fazendo as coisas impensadamente.
e falando que eu estou agindo desinteressadamente. E você também. Não. Deixa Deus trabalhar. O dia que a gente deixar Deus trabalhar, a gente vai fazer coisas que a gente nunca imaginou fazer. Por exemplo, pense no pior inimigo que você tem na vida. Jesus ele chega e fala que o dia que você oferecer um copo de água fresca para o seu maior inimigo, você está se importando comigo. Isso é a gente chegar e agir desinteressadamente por conta do Espírito de Deus na nossa vida. Mas outra situação, imagina o seguinte: Jesus ele é aquele que quebra qualquer tipo de pessoa altiva, qualquer tipo de pessoa que chega e fala, eu não preciso de nada porque eu sei de tudo. Eu não preciso de nada porque eu sei de tudo. Irmãos, dois personagens que chegam e não precisavam, três personagens que não precisavam de nada, mas correram atrás de Jesus, porque enxergaram em Jesus uma coisa muito diferente, que não conseguiram enxergar em homem nenhum. Um deles foi Nicodemos. Nicodemos ele era mestre dos fariseus. Nicodemos ele era assim um cara conhecedor, e todos os fariseus eles eram contra Jesus, porque eles usavam argumentos e artifícios da lei para chegar e falar que Jesus ele não era usado por Deus. Nicodemos ele conseguiu enxergar uma coisa que nós muitas vezes não enxergamos em Jesus. Outro que não precisava, Zaqueu. Por que será que Zaqueu ele correu atrás de Jesus? Quando você olha para a passagem de Zaqueu, você vai ver o seguinte: o cara era extremamente rico, ladrão, sim, ele era ladrão, mas ele chegou e quando Jesus se apresentou para a vida dele, não foi ele que chegou, Jesus não chegou e falou para ele, olha, eu vou te perdoar dos seus pecados, não. Zaqueu ele correu para saber o que esse homem chamava tanta atenção dele. Irmãos, existe uma coisa na vida da gente, muitas vezes nós não nos apercebemos disso. O dia que você começou, no passado, o dia que você começou a se interessar por Jesus, o dia que você começou a se interessar por Jesus, é inexplicável, porque o Espírito de Deus, ele trabalha dentro do coração da gente de tal maneira que foi exatamente igual, sem falar nada, Zaqueu ele chegou e correu para ver Jesus, e Jesus falou para ele, desce. Ele não precisava de nada, era um homem extremamente rico, porque ele tinha roubado muito, e que quando ele se converte, e ele se converte de coração mesmo, no momento em que Jesus chama ele, e essa é uma das conversões mais bonitas que a gente pode ver, como aquela do ladrão na cruz, e Jesus ele chega e fala para ele que ele certamente estaria com ele no paraíso, após aquele momento. Uma pessoa que você chega e você fala, como é que você sabe que ele se converteu? Quem é rico, quem é avarento, quem dá valor ao dinheiro, nunca vai chegar e vai falar, olha, para aquele que eu fiz mal, eu devolvo 4 vezes mais daquilo que eu roubei dele. Quem vai fazer isso, irmãos? Deus. Jesus é aquele que transforma os avarentos. Você conhece alguém que é avarento? Eu acho que sim. Avarento a gente faz assim, né? Ele faz assim, não abre a mão para nada, nem para te dar um bom dia, boa tarde, boa noite, com medo de você chegar e puxar. Outra pessoa, irmãos, Mateus. Mateus não era rico como Zaqueu. Mas o que será que Mateus ele enxergou em Jesus quando Jesus falou, me segue? Mateus não precisava de nada. A Bíblia não cita nada praticamente da vida de Mateus.
mas ele foi aquele que escreveu o primeiro evangelho que nós temos aqui registrado no Novo Testamento. E ele não precisava de nada, mas ele enxergou uma coisa diferente que transformou a vida dele. Nós, irmãos, eu vou dizer para vocês, somos mais especiais do que esses homens. Por que nós somos? Porque Jesus, ele falou, depois que ele foi ressuscitado em corpo glorificado, ele chega e fala para Tomé: bem-aventurado quem não viu e viu. Nós somos muito mais abençoados do que esses homens, porque esses homens andaram com Jesus, nós não andamos. E nós somos muito mais especiais do que esses homens, porque tudo aquilo que eles viveram, eles escreveram, as palavras estão aí através dos tempos para chegar na nossa vida, e nós cremos em um Deus que nós não precisamos ver, nós sentimos dentro do nosso espírito. Mas eu não sinto nada. Sente, sabe por quê? É você que não percebe. Como é que você chegou e você falou um dia: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida? Como é que você se batizou um dia? Como é que você participou da ceia um dia, mesmo sem entendimento? Irmãos, quando a gente é levado a fazer determinadas coisas, talvez sem entendimento naquela hora, é porque dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, o nosso espírito, ele está clamando e gemendo dentro de nós, pela presença de Deus na vida da gente. O que a gente precisa é chegar e tirar e trazer para fora, e deixar Deus trabalhar na minha e na sua vida, para que a gente venha se libertar desse mal, para que a gente possa cada vez mais falar uma palavra sincera, que transforma, abençoa, cura e liberta em Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar o hino da harpa cristã de número 36. Peço que os irmãos se coloquem de pé para estar junto, cantando o hino.